Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 43º programa O Espiritismo Esclarece e 23º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje contaremos com a participação de nossa querida amiga Maria, colaboradora do DAI, Departamento de Assistência Fraterna do Hospital Espírita de Porto Alegre. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola do Bom Samaritano. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com a nossa convidada do programa de hoje, Maria, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda de volta ao programa, querida amiga. E que bom teres podido estar conosco. E antes de iniciarmos nossas conversas, como de praxe, quero convidá-la, juntamente com os nossos internautas, a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como aos benfeitores espirituais de cada um de nós e deste programa, para que nos orientem e nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização desta proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola do Bom Samaritano, cuja narrativa está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 23 a 37. Eu vou colocá-la em tela para que nossos internautas possam acompanhar a narrativa e, em seguida, passar a nossa convidada para seus cumprimentos e já ouvir suas primeiras impressões. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse:
Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Muito bem, Ana. Acabamos de assistir essa maravilhosa parábola, uma bela narrativa e que com certeza tem muito a nos ensinar. Quero então passar a você, Ana, mais uma vez seja muito bem-vinda, fique à vontade para os seus cumprimentos e suas primeiras impressões. Boa noite, Advelto. Boa noite, queridos amigos internautas. Então, nós estamos aqui novamente reunidos para levarmos um pouco de conhecimento através da nossa conversa, minha e do Advelto, sobre as benditas palavras e parábolas de Jesus Cristo. Ele ensinava aos homens a todo momento através de histórias, de parábolas, que chegavam bem perto do povo, porque eram os costumes. Ele usava palavras com os costumes da época. E as pessoas que não conseguiam compreender, porque a linguagem era a sua linguagem. E hoje nós vamos com essa parábola do bom samaritano, que é uma parábola muito ouvida, ela é uma parábola muito conhecida, porque todos nós estamos aqui no aprendizado do amor. E ela é a que mais nos aproxima desse ensinamento de Jesus constante. O amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a Deus acima de tudo, é uma constante nos ensinamentos de Cristo. E esta parábola, ela é assim, ela fala que o amor não é apenas uma palavra bonita, um discurso, que o amor está impregnado de ação. Desta ação que nos faz ser próximos, que nos sensibiliza diante da penúria do próximo. Então nós, através dessa parábola que está lá em Lucas, não é, no Novo Testamento, e é o único que faz menção a essa parábola é o Lucas. Essa história que Jesus contou para explicar sobre o amor ao próximo, né, que é amar uma coisa, gente, é lutar por ela, é estar a dispor, é se incomodar por o que acontece para aquela pessoa, para aquele que sofre. É nós sairmos do nosso comodismo para encontrarmos o nosso irmão. É o não termos preguiça, é nos despirmos da insensibilidade, é sermos sensíveis, é sermos amorosos, é sermos aquelas pessoas disponíveis para o bem. Como vocês sabem e ouviram a parábola na íntegra, vocês viram que não me adianta ter posse de conhecimento, seguir todos os rituais de uma religião, ser considerado doutor no conhecimento de certa doutrina, para ser considerado pessoa justa e misericordiosa. A obra de Deus está aí ao nosso dispor, mas a obra de Deus, segundo Jesus nos ensinou, ela precisa de trabalhadores.
ela precisa de pessoas que executem. Então, amar é ação, é execução, é nos importarmos com o próximo, nos importarmos com aqueles a quem o nosso conhecimento alcance. Às vezes nós ficamos tentados a grandes feitos, a grandes obras, e nos esquecemos das obras comezinhas, né? Do dia a dia, daquela tolerância, daquele, às vezes eu digo assim, de fazer bem feitinho o seu arroz com feijão, que é aquele nosso trabalho diário. Não me adianta, gente, ter o evangelho na ponta da língua, ser erudita, grandes palestras, grandes efeitos de linguagem, mas obras, nada. A indiferença. E esta parábola não é, Arivel, que eu não quero ter aqui um monólogo, eu quero ter um diálogo. E esta parábola nos lembra que nós devemos agir, que pôr o conhecimento em ação, que devemos trazer as lições evangélicas para dentro do nosso lar, para o nosso dia a dia, para espalharmos as bem-aventuranças por onde passarmos, mas espalharmos com despreendimento, com consciência de que não estamos trabalhando para os outros, que nós estamos trabalhando para a glória de Jesus Cristo. Devemos todo dia pedirmos para sermos fiéis aos ensinamentos do nosso irmão maior, porque é só através de seguirmos os ensinamentos de Cristo que conseguiremos chegar até o Criador. Não é assim? Que bonito! É sempre um prazer te ouvir quando tu começa a te inspirar e trazer tuas ponderações sobre essas maravilhosas parábolas, ensinamentos do Cristo, Maria. É verdade, realmente. Eu até pensei aqui uma pequena passagem da obra do Espírito Irmão X, que, se não me engano, era Lázaro Redivivo, de Francisco Cândido Xavier, em que ele fala sobre a questão da caridade, né, que está envolvido com esta parábola. E ele diz que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surja à nossa porta para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender a necessidade e ampará-lo com amor. Essa parábola ela traz realmente esse sentido de caridade real, de compreensão, porque aquele que parou ali, o levita, ele, o samaritano. O samaritano, exatamente. O samaritano que parou, ao olhar aquele homem, ele teve esta compreensão. E por isso ele vai até lá. Talvez os outros até tivessem sentido um pouco, entendido, bom, não nos cabe aqui estabelecer julgamento sobre o que um pensou ou o outro, embora o Cristo tenha dito que apenas observaram e continuaram em diante, mas ali aquele que ele para porque ele olha e compreende aquela real necessidade. Então ele é movido por um ato de verdadeiro amor. Como tu vê essa questão assim da caridade dentro dessa parábola? Pois é. Quando nós ficamos pensando na caridade, eu logo me lembro assim que tanto o sacerdote quanto o levita, eles eram pessoas que trabalhavam no templo, eles conheciam a lei de Deus.
Mas daí eu também fico pensando que não basta conhecer a lei de Deus, nós temos que ter responsabilidade. E era o que faltou, não é a eles, claro, ainda falta de amor. Faltou a responsabilidade religiosa. Porque o que é, Arivelto, a nossa responsabilidade religiosa, a não ser levarmos ao pé da letra esta palavra caridade, caridade, ajuda, levantar o próximo. E eu não me canso de falar com as pessoas que estão ao meu redor que conhecimento não significa sabedoria. É a sabedoria que nos faz pôr em ação o conhecimento. O que adianta eu armazenar dentro de mim o direitinho passo de um ritual? Ah, não, primeiro eu tenho que pegar a água, depois eu tenho que colocar dentro desta água não sei o que, e sacudir esse vasilhame 5, 6 vezes. Esse ritual, né? Eu tenho que fazer na testa do acolhido o sinal da cruz. Esse sinal dessa cruz que Jesus carregou, que nos mostra entrega, devotamento, esse sinal, sem estar carregado da compreensão amorosa, tem algum significado? Como é que ele começa? Tem que ser feito com a mão direita. Isso adianta, gente? É o que eu pergunto. O sacerdote e o levita, eles sabiam todas essas nuances da lei deles, daquela religião. Mas eles levavam a cruz de Jesus como um símbolo de abstração, de trabalho, de humildade? Não. Eles eram orgulhosos da sua condição, não é? E hoje, como nós estamos vivendo um tempo em que nós somos assaltados aqui, no caso, houve um assalto real, onde a pessoa que devia ser socorrida estava ferida, tinham tirado tudo, tinham despido seu corpo, machucado seu corpo, levado seus bens. E nos nossos dias atuais, nós ficamos indiferentes diante do assalto real, nós temos medo, nós não vamos lá. Esses dias eu escutei um barulho muito grande. Daí eu digo, esse barulho, será que foi? Será que é tiro? Será que é foguete? Será o que é? E ao mesmo tempo eu ouvi um grito pedindo de ajuda. Eu digo, mas alguém vai ver. E passou alguns minutos e eu não vi ninguém correr em direção àquele grito de ajuda. E eu fiquei pensando, o que será? Simplesmente atravessei a rua e uma pessoa, que nós temos uma parada de ônibus em frente da casa, tinha tropeçado e caiu. E só alcancei a mão, um copo d'água, e em seguida o ônibus veio, aquela pessoa foi embora. E aí eu fiquei refletindo. Em quê, gente? Fiquei refletindo em que nós somos todos os dias assaltados e que nós ficamos esperando que alguém ocorra, que alguém nos atenda. E nos dias de hoje, o nosso maior assaltante é a indiferença. Nós ficamos indiferentes diante do sofrimento do outro. Nós ficamos indiferentes diante do assalto que as pessoas sentem, o assalto da solidão, o assalto da fome, o assalto da falta de compaixão e de amor.
Nós temos medo ao passar pela rua e darmos um sorriso. E aquele medo que nos assalta, né? Nós somos assaltados pelo medo também, é de que a pessoa, ao ver que a gente está afável, sorridente, se aproxime e nos peça algo mais. Então nós temos, no século XXI, que agir igual ao samaritano, destemidamente, sem medo de nos privarmos de seja lá o que for. Nós temos que atender aos diversos pedidos, às diversas pessoas caídas ao nosso lado. É só assim que nós vamos, pouco a pouco, fazendo do Evangelho um tema vivo, um tema vibrante ao alcance das nossas mãos. Se nós conhecemos as palavras de Jesus Cristo, através dos ensinamentos, das parábolas, das histórias evangélicas, nós temos que ser trabalhadores atuantes desta vontade. Esta parábola do bom samaritano, ela fica versando sobre o samaritano que curou a ferida, aquele que se importou, que pegou o atingido, colocou sobre o lombo do seu cavalo. E o que significa este gesto de colocar alguém enfermo em cima da nossa condição? Significa nós nos libertarmos do medo. Mas e se ele morrer aqui dentro? O que eu vou dizer? Como é que eu serei implicado? Olha, existem leis. Se eu colocar dentro do meu carro, então quando nós deixamos a razão vir ponderando as nossas ações, nós estamos, às vezes, perdendo tempo e esquecendo, relegando este primeiro gesto, que é instintivo, de ajudar, de nos salvar. Nós estamos relegando este gesto a segundo plano, porque nós vamos dando vazão às nossas reticências, aos nossos medos. Agora eu vou me incomodar. Olha, se eu for lá, eu vou me incomodar com esse vizinho. É porque o vizinho, ele está brigando com a esposa, ele está batendo no filho, mas isso vai me custar horas de conselho tutelar, né? E nós vamos pensando nisso. Eu estou relatando esses fatos, gente, é só como um alerta de nós não nos deixarmos ser assaltados pela indiferença. É ele que está sofrendo, eu estou bem, tudo bem. Nesse frio do Rio Grande do Sul, eu estou debaixo do meu teto, debaixo dos cobertores. Aqueles que estão ao relento é problema do prefeito, é problema da sociedade, é problema daquelas pessoas que estão incomodadas porque a visão do necessitado às vezes nos incomoda. A quantos, né, incomoda? E daí nós vamos fazer como levita, passar pela outra calçada, deixar com que a indiferença nos assalte, nos deixe pessoas insensíveis. Mais outro assalto da insensibilidade. Então, é pensando nessas histórias, é pensando no nosso dia a dia, que nós temos que olhar para a parábola, é que nós temos que pegar este companheiro de caminhada, puxar para o nosso lado. E quando ali na parábola eles falam que além de cuidar, ele levou para uma hospedaria e pediu, eu tenho que me ausentar, mas cuidem dele. Não é? Como nós podemos fazer isso nos nossos dias?
Simplesmente, né, gente, nós temos outros métodos. Se for realmente uma pessoa necessitada, nós vamos chamar, pegar o nosso telefone celular, né, que nós temos as redes sociais, e chamar auxílio. Mas nós temos que nos incomodar com o próximo, e isto é uma das verdades, porque este templo, dos quais o sacerdote e o levita conheciam tão bem os rituais, hoje em dia é o nosso templo, que é o mundo, é o nosso dia a dia, não é? É isto da gente ajudar com ações, com vontade de estender a mão. Não é? Verdade, é bem verdade que tu dissesse. Estava agora aqui refletindo enquanto tu dissertava aí essa bela linha de raciocínio e que dá ensejo a diversas discussões. E aqui dos pensamentos que me veio foi justamente principalmente dentro dessa nossa área, dentro da doutrina espírita, aqueles que recém estão ingressando na doutrina, nos primeiros estudos, têm uma incorreta compreensão a respeito da questão da reencarnação. Então, muitos com aquela ideia de que a gente só colhe aquilo que planta, então acabamos deixando de ajudar o próximo sob a incorreta justificativa de que ele está sofrendo porque ele plantou isso, então não é um problema meu. Exatamente. Então você deve ter visto justificativas como essa ao longo dos teus anos de vida. Algumas pessoas que se dizem espíritas, mas trazem essa justificativa. Não, eu não vou interferir no sofrimento dele, dela, porque ela fez por merecer. Seguidamente, no passado, ela fez a pessoa que hoje está fazendo-a sofrer, ela, de repente, foi verdadeiro verdugo dessa pessoa, né, sabe? Então, isso demonstra uma incompreensão mesmo, uma falta de caridade. E o Evangelho nos deixa muito claro, ser caridoso não importa o crime que o outro tenha cometido, até porque Deus a tudo vê, e ele com certeza está vendo falhas grosseiras em nós que nós não conseguimos perceber, que são tão graves, muitas vezes, do que até aquele crime que nós achamos que estamos vendo, aquela falha que nós estamos vendo no outro, questão do argueiro no olho do outro, né? Então, estamos vendo defeitos, estamos vendo inconsequência do outro, mas não percebemos que para o nosso status de vida, que já atingimos e que nós julgamos já perfeitos, completos e que não mais cometemos erro, nós poderemos, na verdade, estar cometendo erros absurdos, gravíssimos, mas só nós não conseguimos enxergar. Outros talvez até elogiem nossas condutas, nossa, como uma pessoa inteligente, como estudada, quase um doutor da lei, né? Então, são pessoas que falam muito bem, se expressam muito bem, mas cometem falhas grosseiras como essa, de muitas vezes ver alguém lhe pedir um auxílio, alguém lhe bate a porta pedindo um auxílio, um prato de comida, e você simplesmente ignora. Você diz, não tem, enxota a pessoa dali verdadeiramente. E aí, principalmente, se essa pessoa ainda se diz espírita, e aí dá um testemunho desse, que é justamente, me parece assim, que não sei se contigo já aconteceu experiências assim, né? Quando você afirma alguma coisa em si, algo que é positivo em sua personalidade, parece que não muito tempo depois você é atestado sobre aquilo que você afirmou. Como se fosse assim, agora vamos ver se o que você diz você realmente faz. Então, comigo já aconteceu situação assim, eu não sei com você, como é que tens algumas vivências de situações assim?
É lógico, não é que tem, mas eu não quero me perder e eu me fixei no início da tua preleção aí, onde tu falastes da gente ver alguém sofrendo e eu já ouvi muito, né? É porque merece, alguma ele fez, não é? E isso, o que vai fazendo? Vai fazendo que nós nos afastemos do gesto do bom samaritano, que nós deixamos aquela pessoa entregue àquele sofrimento, porque se ele está sofrendo é porque ele merece, é a lei divina que está caindo sobre ele. Mas o nosso Evangelho diz assim: você não pense em aumentar ou justificar o sofrimento do seu irmão. Pense o que eu posso fazer para ser instrumento de alívio. O meu papel não é me comprazer com o sofrimento de quem quer que seja. O meu papel é ser instrumento de compreensão e alívio, que eu possa chegar perto daquele irmão que está em resgate. Eu sei, talvez esteja em resgate. O Evangelho diz que a nossa terra é um lugar de expiação. Não é? Nós viemos expiar o nosso passado, os nossos erros pretéritos. Mas isto não significa que eu deixe esse espinho cravado entre a unha e a carne sem tentar removê-lo. Então eu vou buscar auxílio para aplacar a minha dor. Vocês sabem que o corpo, ele necessita de ser bem tratado para que o espírito possa evoluir. Nós somos seres, gente, de corpo e alma. Isso é uma das primeiras lições que nós aprendemos. Nós somos corpo e alma, mas nós nos esquecemos. Às vezes, malhamos a alma de joelho, pagando promessa, fazendo N coisas para que a alma fique forte, porque agora eu vou caminhar não sei quantos quilômetros de joelho, eu vou a pé, eu vou carregando um fardo imenso nos ombros. Subir 200 degraus de para joelho, que a minha alma fique robusta, fique forte. Eu vou rezar 500 Ave Maria. E aí estamos como aqueles que vão lá para a academia e ficam extenuando o próprio corpo físico, levantando peso que vai arrebentar com a sua coluna, que vai deixar seus músculos fortes. Não, meu corpo vai ficar sarado no excesso. Meu Deus, excesso em tudo. Então, nós malhamos o espírito, esquecemos de malhar o corpo. Malhamos o corpo, esquecemos de malhar o espírito. Onde o equilíbrio? Onde o andarmos junto para o Pai? Nós temos que ter, não, já falei, vou repetir, não é conhecimento. Nós não temos que ser doutor em nada. Nós temos que ser sábios na lei da vida. Essas leis eternas que engloba amor, humildade, sensibilidade, atenção, trabalho. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Então, é o pão, gente, do corpo e da alma. É suando, é trabalhando, é forcejando que nós vamos ter um engrandecimento das nossas ações, que nós vamos colher a recompensa. Quando o trabalho é material, quais são as recompensas? Uma boa remuneração, reconhecimento lá na firma, tudo muito bom, muito justo. Quando o trabalho é espiritual,
o reconhecimento é de nós deitarmos a cabeça no travesseiro enquanto estamos na matéria e ter um sono tranquilo, termos direito ao repouso. Esta é a recompensa de chegar ao fim do dia e, como Santo Agostinho, perguntar: será que eu fiz todo o bem possível? Ou será que eu ainda me detive no mal que eu não queria fazer? É bem complicado, mas é dentro desses raciocínios que a gente vai, pouco a pouco, forjando em nós um equilíbrio salutar para seguirmos os passos do bom samaritano, malhando o espírito, nos abstendo de conforto em excesso, nos abstendo de comida em excesso, nos abstendo de orgulho. E assim nós vamos conquistando a humildade, o acolhimento ao próximo e ao desejo de servir sem nem pensarmos que estamos servindo. Porque se nós começarmos, eu fiz, nós vamos nos enchendo de orgulho e de contentamento. E aí estaremos novamente pecando contra os pensamentos que Cristo quer que se introduzam no nosso cérebro e coração. Quando a gente vê aquela parábola da montanha que nós podemos remover com o pensamento, nós esquecemos que esta montanha ela é justamente esses vícios morais que nós temos. Nós temos condições de deixar de ser fofoqueiros, utilizando na hora da fofoca o silêncio. Aí nós estamos removendo uma montanha. Ah, porque a fulana disse, ela pintou o cabelo, mas não ficou bem. Agora, o que ela quer com aquela aparência de cabelo branco? Quer mostrar que tem mais méritos, que viveu muito, que tem sabedoria. E nós vamos tecendo comentários a respeito das pessoas. E isto, gente, é sermos levitas. É nos abstermos da nossa sabedoria para o crescimento, para dizer assim, ela tem direito de apresentar a aparência que quiser, desde que esta aparência não fira os preceitos morais e éticos da sociedade em que ela se apresenta a ele. Hoje em dia, nós temos muito cuidado com a aparência. Se isso não chegar às raias da vaidade, da pretensão e da soberba, é muito bom, porque o outro não tem obrigação de ver a nossa figura mal arrumada, desleixada. Não, nós temos que nos apresentar da melhor maneira possível. Eu me lembro que o Chico Xavier, ele tinha ele dizia que se sentir bem apresentável fazia com que ele justificasse em sua aparência a bondade de Jesus Cristo, que o colocou dentro de um espaço do tempo onde nós, ao cuidar da nossa aparência, podíamos nos apresentar como pessoas mais bem apessoadas e mais agradáveis aos olhos. Nós temos que ser agradáveis aos olhos daqueles que fazem parte da nossa caminhada. Ninguém merece ver a seu lado uma pessoa descuidada, desleixada. Vamos cuidar
da nossa alma, vamos cuidar do nosso corpo físico, vamos ser trabalhadores da seara do Pai, sermos benquistos, sem nos preocuparmos com a opinião do próximo, porque também a verdadeira caridade, ela consiste nessas pequenas coisinhas, né, da vida, nessas pequenas nuances, nesses detalhes de comportamento que não me fazem me prender à opinião do próximo, para também, a partir disso, porque no momento que ele, fulano deve estar pensando isso de mim, eu estou prejulgando. E o amor de Jesus Cristo, ele não quer julgamentos. Quem julga, em última instância, é nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ele é que vê a vida da sua amplitude, é que consegue discorrer, gente, a respeito do meu passado, do meu futuro e do meu presente. Nós só estamos de posse do nosso passado, quando não desejamos esquecê-lo, e do nosso presente, não é? E é através das nossas ações presentes que nós conseguimos resgatar as falhas passadas e projetar um melhor caminho para o futuro. Então, no presente, vamos todos ser levitas, vamos todos ser samaritanos, desculpe, vamos todos ser samaritanos, vamos estender a mão, vamos deixar de ter medo dos assaltantes, vamos a cada dia fazer um propósito de dentro de nós banir principalmente o maior assaltante dos nossos dias. Vamos banir o egoísmo, esse egoísmo que me faz ser pessoalmente conivente com as más ações, porque essa conivência não me dá trabalho. Eu simplesmente estou me adequando ao panorama que se descortina ao meu redor. E essa história é muito importante. Essa história de não ser conivente. Vamos continuar batalhando pelo nosso melhoramento. Vamos nos importar, porque na medida em que eu me melhoro, eu melhoro a vibração do planeta Terra. E o planeta Terra hoje está necessitando de pessoas que se importem com a sua vibração. Porque é através desta vibração planetária que nós vamos alcançando para todos os povos uma igualdade de bem-estar. E essa, não posso me furtar de falar neste momento, nessa pandemia que assalta o mundo inteiro, vocês estão vendo como todos nós estamos interligados aos acontecimentos do planeta Terra. Quando em nossa cabeça iria aparecer o pensamento que a mudança planetária viria através de um vírus que ia se propagar por toda a superfície do planeta Terra e que nós teríamos que aprender pela dor o que nós não quisemos aprender através do amor, porque a todo instante me era dito, e eu tinha conhecimento, todos nós tínhamos, o teu sofrimento ou a tua alegria influencia o vizinho do lado. A atmosfera do planeta é composta dos pensamentos de toda a humanidade. Isso é besteira, isso é bobagem. E dele orgulho, e dele presunção, e dele passar por cima dos outros para conseguir um cargo maior.
Quando nós aprendermos que tudo influencia a todos, nós vamos aprender a bem pensar. Nós vamos pensar que se um órgão está doente, o corpo todo sofre. Nós temos esse primeiro... Gente, tudo são átomos, né? Tudo é essência divina. E quando uma parte dessa essência anda mal, o todo anda mal. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em estender a mão. Vamos pensar em não ter medo. Não ter medo das consequências quando a nossa ação é reportada e é ditada pelo amor. Perfeito, Ana. Maravilhoso ficar te escutando e tu trouxesse incríveis linhas de discussão aí ao longo da tua exposição, que bem acredito que precisaríamos alguns programas para trabalharmos todas elas, de tão maravilhosas que são, né? Com relação à questão ali das vaidades, é bom sempre lembrar que nossos corpos são templos sagrados, porque concessão divina, amorosamente nos dada por Deus justamente para que pudéssemos cumprir com nossa programação reencarnatória e com isso gradualmente alçarmos novos níveis evolutivos de consciência através da experiência diária. Mas nada adianta, como tu fizeste referência ali às academias, aquelas pessoas que fazem verdadeiro culto ao corpo, de nada adianta um templo lustroso, limpo, maravilhoso, porém vazio. Então, assim como também um templo caindo aos pedaços e querermos colocar várias pessoas para dentro desse templo. Esse templo poderá ruir e poderá ferir as pessoas. Então, e até mesmo que ninguém entre nele, mas ele poderá ruir por si mesmo, porque está velho, caquético, fazendo alusão aos nossos corpos, né? Então precisamos de verdadeiro equilíbrio. Estar com ele limpo ou necessário, mas não precisa estar lustroso, radioso, totalmente perfumado, mas vazio. E fazendo uma referência aqui à questão que eu queria tocar contigo ainda, temos ainda alguns poucos minutinhos, que é a questão do simbolismo dessa parábola. Como a gente sabe, toda a parábola do Cristo tem o seu contexto histórico, né? Normalmente ou se referia a uma questão de época ali, da questões políticas entre os povos, entre as culturas. E aqui no caso, essa parábola, ele traz um simbolismo, e nós vamos ver até lá em nossa obra de referência, na conclusão que Caibar Schuttel, na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, ele coloca no seu último parágrafo da sua análise essa relação o que representa, segundo Caibar, essa parábola ela verdadeiramente se refere à questão de Jesus. Jesus é o bom samaritano. E ele traz ali ainda que esta figura que é trazida, que é apontada por ele na parábola como sacerdote levita, seriam aquelas pessoas, sacerdotes, os religiosos, enfim, dirigentes de várias religiosidades, que não cabe aqui buscar exemplos de uma ou de outra, mas que se procuram apenas com a questão da forma, com a dogmática da religiosidade, esquecendo de vivenciá-la, e já mostra e o homem ferido que está ali ao chão representa a humanidade. Então é Jesus que vem justamente auxiliar o homem ele por amor, por verdadeira caridade, ele vem a nós. Então é interessante, eu apenas fiz menção aqui até para indicar que os nossos internautas
aqueles que não adquiriram esta obra ainda, que o façam, estamos colocando ela aqui em tela novamente, e ela pode ser até obtida por download gratuito na internet. Está lá, se não me engano, essa parábola, se não me engano, está na página 93 desta obra, e é bem interessante a análise que Caibar faz ali, também da questão mesmo da visão espírita, da interpretação espírita desta parábola. Mas ainda sobre essa questão de caridade, eu queria só apontar aqui também uma situação, e que também colhi lá daquela mesma obra antes referida, Lázaro Redivino, pelo espírito do irmão X, lá no seu capítulo 19, ele diz que ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode vir ter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformando-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Então veja que aqui ele tá deixando justamente a entender que, ok, você pode, de certa forma, ter um nível de caridade, ter um procedimento, uma conduta correta, angariar riquezas com isso, fazer obras de caridade. Entretanto, isso necessariamente não vai lhe colocar nessa posição ainda do nosso bom samaritano, né? Da pessoa que verdadeiramente é caridosa. Para isso é preciso partir para a prática. A gente sabe que hoje em dia tem muitos artistas, jogadores de futebol que têm trabalho, que têm obras de assistência, mas quantos deles verdadeiramente estão inseridos dentro das suas obras de assistência? Quantos estão lá visitando, estão auxiliando aqueles doentes das obras que eles assistem? A maioria apenas, claro, ou faz justamente por uma boa índole, mas apenas assinam cheques, destinam valores para manter aquelas obras. Talvez um ou outro, até motivado por um certo status, né, de que, bom, isso serve como promoção, como propaganda de promoção. Olha, tem tais e tais atividades, mas tem tais e tais obras de caridade. E meio que até fazendo questão de que isso seja divulgado. Quando, na verdade, aqui irmão X deixa claro de que é preciso entender-lhe a necessidade e amparar. Mas esse amparar que ele está dizendo justamente é estar lá, é ir visitar, é fazer parte mesmo daquilo, ter aquela vivência. Então eu quis trazer também isso aqui para corroborar um pouco com esse nosso tema. E agora, já finalizando, eu queria passar para ti, para tuas considerações finais, e te convidar também que pudesse, em seguida, fazer a nossa prece de encerramento, para que nós possamos, assim, finalizar o nosso programa, sempre com alta vibração, como sempre fazemos quando temos a tua grata participação, que sempre nos deixa felizes e sempre nos encanta com as tuas linhas maravilhosas de raciocínios, de discussões, enfim, que temos certeza que todos nós gostaríamos de ficar por horas ouvindo. Por favor, Ana, fique à vontade. Muito bem. Então, o Arivelto sabe que eu sou muito conversadeira, mas eu não posso deixar ainda de frisar esse pedaço que ele fala sobre o simbolismo dos personagens desta parábola. Quando se fala em todos eles, então diz assim, não é? Quem é o sacerdote, quem é o levita, não é? Que são as pessoas que
simplesmente se detém aos rituais, aos preceitos, a cumprir rigorosamente mandamentos e leis frias criadas para um certo tipo de culto, seja qual for. E ele mostra que um outro simbolismo é esse samaritano, que é aquele que realmente segue as leis divinas. E a pessoa que foi assaltada é toda a nossa humanidade, não é toda a humanidade do planeta Terra, que é pisoteada e assaltada pelo desinteresse de quantos são responsáveis pelo seu bem-estar, por leis que realmente as favoreçam, por ajuda humanitária. Então, toda a nossa humanidade está representada pelo cidadão que foi assaltado e despido de toda a sua dignidade, de todo o seu poder aquisitivo. E seguindo este pensamento, nós vamos então encerrando o nosso trabalho de hoje, pedindo a Jesus Cristo que nos ajude neste autoconhecimento das verdades eternas, que nos ajude, Cristo, palmilhando o teu Evangelho, sermos o mais fiel possível para cumprirmos as leis que ali estão e, através delas, sim, alcançarmos as moradas elevadas que o Pai designou para a humanidade. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, é perseguindo esta imagem dentro de nós mesmos, esta imagem de perfeição, que nós queremos tanto atingir, é que nós nos entregamos neste final de noite à nossa prece final. Pai de amor, de misericórdia e bondade, auxilia, Pai, teus filhos a descortinarem, mesmo que seja por pequena vestiazinha de luz, as bem-aventuranças que estão reservadas àqueles, Pai, que, esquecendo-se de si próprios, lembram-se do outro, daquele companheiro menos favorecido, que tem a misericórdia verdadeira, Pai, por aqueles que não compreendem os teus ensinamentos, por aqueles, Pai, que se deixam arrastar pelo culto ao bezerro de ouro, que significam as glórias, os títulos, o poder, as coroas sobre as cabeças, ao comando das nações, Pai, em busca de poder pessoal, quando esquecem-se da história da humanidade, onde tantos tronos foram destruídos, onde tanto poderio foi já derrubado, onde tantas intrigas se fizeram por trás dos reposteiros, das colunas nobres, para tirar do homem a sua glória fugaz. Esquecendo-se, Pai, que vivemos para toda a eternidade, que esta corrente que nos traz até a vida, ela é infindável, que nós temos que percorrer passo a passo a nossa Via Crucis, e junto dessa Via Crucis termos a convicção que tu nos criastes para sermos anjos vitoriosos,
Todos nós temos este desígnio assinalado na fronte, o desígnio de alcançarmos a angelitude, que a nossa terra Pai um dia será uma das moradas bem-aventuradas, onde somente o amor há de imperar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos apressar este dia. Vamos nos ungir de vontade sincera de sermos misericordiosos, amorosos, verdadeiros em nossas ações. Pai do universo, unge as nossas frontes com a marca inconfundível do amor humanitário. Ajude, Pai, aos governantes a encontrarem o equilíbrio e o desinteresse pessoal. Ajude-nos a ajudá-los com bons pensamentos, com bons propósitos, com amor para com os miseráveis que estão sentados em seus tronos elegantíssimos, que estão vestidos com suas túnicas de púrpura. Ajude-nos, Pai, a compreender os que se julgam felizes da terra. Ajude, Pai, a que todos nós, humildemente, nos sintamos gratos porque nós fomos chamados para sermos testemunhos desta mudança planetária. E assim vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Que o Senhor esteja em todos os lares. Que assim seja. Gratidão, Maria, por essa prece maravilhosa. Gratidão a todos e convidamos a registrarem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar alguma dúvida. Aponte sua câmera, seu celular para esse QR Code à sua direita do vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Então, até o próximo sábado com um novo convidado, uma nova dupla e uma nova parábola. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, Maria, muito obrigado e que Deus te abençoe. Tenha um gostoso final de semana. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.